Olá, sejam muito bem-vindos ao Jovem Pod, podcast desenvolvido pelo CDL Jovem de Sapiranga, em parceria com a EcoWork, onde a gente traz histórias dos empreendedores de Sapiranga e da região. Está comigo aqui hoje o Adriano. Seja muito bem-vindo, Adriano. E, por favor, já apresente os nossos dois convidados aí, que tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo hoje muito legal com eles, conhecer um pouquinho da historinha deles, pessoa física, e também de como eles empreenderam e possuem um negócio hoje em Sapiranga bem relevante e bem renomado. Com certeza, Paulo. Boa tarde, ou melhor, olá, pessoal. Estamos aqui então com o Delmo Baierli e a Janete Baierli. O Delmo, ele é do Baierli, diretor do Baierli Imóveis e diretor também do CDL. E a Janete, integrante do CDL Mulher. Muito prazer em conversar com vocês, sejam bem-vindos. E eu começo perguntando, Delmo, como tudo começou, como foi tua história, o que de relevante aconteceu contigo, que te fez empreender? Conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Olá, então agradeço pelo convite, é uma honra, uma satisfação poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória, da nossa história, né? Porque eu comecei um pouco antes na empresa, mas logo em seguida tive um reforço de peso, que é a minha esposa. Então eu sou sapiranguense, né? Com muito orgulho, tenho 56 anos, sou casado com a Janete já há 34 anos, fora alguns anos já de namoro. Então, são uma caminhada conjugal de quase 40 anos. E nasci e morei só em Sapiranga, né? E trabalhei muitos anos numa empresa que ainda é bastante conhecida, né? Mas que infelizmente não está mais em atividade, que é a Paquetá, onde eu trabalhei por praticamente 31 anos lá, exercendo uma série de cargos, né? Uma série de funções. E passado, então, esse tempo, né, eu acabei me desligando, né, eu fui desligado da empresa e foi onde vi uma oportunidade, então, de empreender, de fazer uma coisa diferente, que foi um enorme desafio, porque, querendo ou não, a gente se acostumou com aquela vida de CLT, ficou mal acostumado, de certa forma, aquela coisa de saber que no dia 5 o pagamento estaria na conta, né, então as preocupações são um pouco diferentes, né. Então, mas encarei esse desafio como empreendedor e já tenho a minha empresa indo para 12 anos. Muito bem. E aí, Janete? Prazer em recebê-la. Igualmente. Olá para todos. Eu sou Janete Baierli, né? Sou mãe da Ana Maria e do Gabriel. Somos os pais deles, né? E sou dona de casa, empresária. Empresária há 5 anos, né? Porque antes também eu era CLT, né? Trabalhava no Paquetá também, quase 20 anos, trabalhei lá, né? Era técnica do calçado. E sou católica, praticante. Sim. Gosto muito, trabalho também com uma parte social, né? A gente trabalha com casais na igreja, com jovens. E também faço parte do CDL Mulheres. Muito bem. Delmo, tu comentou ali que chegou aquele momento onde, não faço mais parte da empresa em que eu trabalho e caí no mercado. E aí vem muito ao encontro do momento que eu, pessoalmente, estou passando também. Como é que foi essa decisão de começar um negócio ou procurar outra oportunidade dentro de CLT? Em que momento tu sentou, que fatores foram relevantes para essa tomada de decisão que tu teve? Bom, nessa minha caminhada dentro da empresa, dentro da empresa que eu estava como CLT, né, eu acabei navegando por vários setores. Mas chegou assim, digamos, nos últimos 10, 12 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar como supervisor de vendas de uma marca esportiva, né, que era conhecida mundialmente, que é a Diadora, né, que a Paquetá na época detinha, né, os direitos. Então eu tive essa oportunidade, essa experiência que eu achei muito interessante. Então eu fiquei 4 anos trabalhando no setor comercial como supervisor de vendas. E eu digo que de toda a minha trajetória dentro da empresa, foi o período que eu mais me realizei, que eu mais me encontrava, acho que eu mais feliz ficava ao acordar, saber que eu tinha as minhas obrigações, que eu tinha minhas tarefas. Então aquilo é uma coisa que me marcou muito. Mas daí chegou uma época, então, nessa minha trajetória que a marca estava
passando por uma crise, uma situação, não sabiam se eu renovar ou não, e eu acabei saindo então dessa área e voltei para a indústria, né? Mas na indústria, mas também na área que eu mais trabalhei, que foi na área de TI. Só que eu fiquei mais 7 anos nessa área, mas era uma coisa que me incomodava, me perturbava, assim, eu tinha sentido um gostinho que, putz, eu queria mais daquilo ali, né? E foi quando então, né, ainda por uma certa teimosia de ficar mais 7 anos, né, na empresa, quando eu acabei sendo tão desligado, eu sei que eu fui desligado da empresa, né, numa segunda-feira, e na terça-feira eu já fui atrás do curso de corretor, já me inscrevi no Cresci. Eu cheguei a montar um currículo, mas não tive coragem de distribuir, de entregar para nenhuma empresa, né, no temor que eu, né, um pouco, tem o risco de ser chamado, e não quis correr esse risco, né? Então, eu resolvi realmente empreender, iniciei o curso, fiz 30 dias, já tive a oportunidade de fazer um estágio numa imobiliária, né, um estágio que durou 3, 4 meses, que já foi um tempo, no meu entender, assim, suficiente, não para me preparar, que eu estava ainda muito cru, né? Mas reforçar as minhas convicções do caminho que eu queria seguir. Sim. Né? Então, foi quando, né, no final do ano de 2013, início de 2014, que eu, então, resolvi empreender, abrir a minha própria imobiliária, né, a Baierle Imóveis. E por que o ramo imobiliário? Tu já tinha alguma familiaridade com esse setor? Ou era alguma coisa que despertava muito interesse em ti? Ou por ter essa questão, de repente, de vendas? Já que tu comentou que tu teve aquela provinha, aquele gostinho no período da Diadora. Essa relação foi muito, muito forte mesmo. Eu, na verdade, voltando um pouco mais, ou bastante mais, na minha infância, né, literalmente eu nasci atrás de um balcão, né? Os meus pais tinham um bar, tinham um restaurante, churrascaria, então eu me criei, né, nesse universo, nesse ambiente empreendedor, né, de trabalho. Então eu me lembro muito criança, desde que aprendi a caminhar, já ajudar um pouco a varrer o salão, já lavar algum copo, né, e ver mesmo as dificuldades que os meus pais enfrentavam, né? Porque ser empreendedor tem muito disso, do desafio diário, né, aquela coisa. Mas enfim, então eu tinha já um pouco isso na veia, essa coisa, né, muitas lições do pai, né, coisas do tipo assim, que o cliente, não é uma verdade absoluta, mas o cliente tem sempre razão, o cliente é o rei, o cliente tem que ser bem servido. Então isso era coisas que lá de pequenininho, nem entendi o que o pai estava falando, sim, mas depois vai caindo vai caindo o entendimento. E tinha aquele jargão, né, o cliente tem sempre razão. Quando era pequeno ainda o pessoal falava muito sobre isso, né? O cliente tem sempre razão. Sim. Também não é uma verdade absoluta, né? Não. Mas, então, a partir dessa experiência dos 4 anos, eu realmente senti que era esse o caminho. E quando eu me vi, então, desempregado, né, eu pensava, poxa, o que eu quero trabalhar com vendas, quero ter mais contato com pessoas, com gente. E daí eu comecei meio que por eliminação. Eu disse, eu vou trabalhar numa loja. Seria uma possibilidade. Mas eu voltar a ficar preso num ambiente. Não é para mim. Eu disse, por mais que eu me dê bem, vou desempenhar um bom papel, vou virar gerente, sei lá, mas eu continuo em 4 paredes. Era uma coisa que eu descartava. Daí tinha até pela minha experiência vivida como supervisor de vendas, trabalhar com representantes comerciais, eu também cogitei a possibilidade, então vou ser um representante comercial de uma marca, vender algum produto, alguma coisa. Mas daí eu também me lembrava das experiências que os representantes passavam, que era às vezes de sair domingo de noite de casa, ficar a semana toda fora, quando não 15 dias, daí voltava cansado, aquela coisa. Eu pensei, também não é para mim. E foi que, na realidade, os últimos 2 anos que eu ainda estava na empresa, eu comecei a pesquisar muito, né, procurar coisas do tipo assim, como ser um bom corretor de imóveis, né, o que é preciso para ser corretor. Então eu fiquei uns 2 anos, talvez, mentalmente me preparando. E o corretor veio em cima do que eu procurava, né? Porque eu sabia que eu não ia ficar preso, né, em 4 paredes, eu não ia precisar viajar para muito longe, né, e ao mesmo tempo eu ia ter muita liberdade. Sim. Que é realmente o que eu vivo, né? Hoje eu me cobro muito, que às vezes eu acabo ficando muito burocrático, né? Muito no meu escritório. E eu gosto muito de ir para a rua, né? Que os meus dias se encerram mais felizes, mais realizados quando
tenho mais contato com pessoas na rua. Delmo, eu acompanhei o crescimento da Bayerly. Nós abrimos quase no mesmo período a empresa, né? Eu abri a minha loja e eu vejo o crescimento e desenvolvimento da Bayerly. E pelo que dá para perceber pela tua história, empreender já estava no sangue, porque tu acompanhou quando era pequeno, e essa busca pela liberdade que te motivou a abrir a empresa. Claro, com as tuas experiências já de liderança e comercial, elas somaram, né, para que tu tomasse essa decisão. Mas quais foram os principais desafios quando tu abriu a imobiliária e também quais são os desafios de hoje? Afinal, o mercado ele evoluiu muito, ele é muito inovador, o mercado imobiliário, e ele tem muita competitividade. Então, como tu vê esse futuro do mercado imobiliário e quais foram os desafios que tu teve para abrir? Que são tempos diferentes, né? 10 anos é uma eternidade, sim, né? Sim. Os desafios são vários, são muitos, né? São diversos. Então, talvez um deles, que é da parte prática, que é como eu vinha da linha CLT, né? Que tinha o ganho garantido. Hoje a minha única garantia ao iniciar o mês é meus boletos. Né? E que não é diferente, acho que para nenhuma empresa, né? Então hoje o nosso, né? Porque depois a gente vai falar um pouquinho também, mas a empresa está indo 11 para 12 anos e a Janete já está há 5 anos com a gente. Eu até ia perguntar se tu começaste a empreender na empresa, então, há 5 anos ou... Não, há 5 anos eu comecei. No caso, eu trabalhava no Paquetá, né? Quase 20 anos. E quando deu a pandemia ali, no caso, antes até da pandemia, né? O Delmo já tinha locação, tinha venda, tinha tudo, né? E ele sempre dizia para mim, tu podia sair, né? Só que a gente conversava bastante, porque assim, né? A gente não dava muito certo junto, né? Pensei, como é que vai ser? Sim. Tem esse desafio como também, né? Como é que né? a gente vai ser família trabalhando junto? Sim, porque até para lavar uma louça em casa a gente brigava, né? Então, assim, como vai ser? Enfim, daí veio a pandemia e tudo mais, né? E também fui demitida junto com Sim. um monte de gente, né? Enfim, daí acabei vindo para a imobiliária. Daí, então, para a gente resolver isso, como a gente tinha venda e locação, eu fui para locação. Perfeito. Mas sem entender nada, né? Imagina, minha vida toda eu trabalhei com calçado. Sim. E daí vim, né, para uma imobiliária. Enfim, aprendi com as gurias, fui me especializando, fui fazendo cursos, fui vendo, fui entrando de cabeça para ver como é que funcionava tudo, né? É muita coisa, sabe? Enfim, e daí a gente praticamente não se via. Olha só. Né? Era bom esse lado. Pro né? início foi muito ele bom. Ficou Assim. nas vendas e eu fui Sim. para locação. Mas foi aí que a gente começou a ver direitinho, né? Que a locação não... Eu disse para ele assim, eu não quero isso para mim. Sim. Eu achei Eu não quero isso interessante. para mim, eu não... Sabe, não... Eu já saía de um trabalho que era bem desgastante, né? Então, Sim. eu vim para outro... Eu disse, não... E tu entrou ainda bem no momento de pandemia, que foi o momento ainda entre... Eu não me lembro se foi contigo que eu conversei, eu acho que foi, Delmo. Tu disse, cara, a gente tá no meio. O inquilino quer redução e o proprietário não quer reduzir. E aí a gente acaba ouvindo dos dois lados. Sim. Então a gente acaba sendo muitas vezes filtro e tendo que guardar muitas coisas para nós, né? Sim, e a gente tem assim uma coisa assim, de querer sempre ajudar, né? Sim, então, sim. daí tu queria ajudar o inquilino, tu queria ajudar o proprietário, então tu ficava no meio daquele fogo cruzado, enfim. Então a gente, com uma mentoria, né, que a gente acabou fazendo com a Ana, né? Então ali a gente viu... Com a Ana então, do Chaise? Sim. Um abração pra Ana aí. Muito querida. E então a gente decidiu então parar a colocação, né? Sim. Eu achei... Daí voltou de novo, né? E agora o que eu vou fazer? Eu achei interessante vocês falarem que vocês não eram do mercado e entraram, mas vocês tiveram um crescimento muito, muito bom, né? Muito grande. Muito pelo quem vocês são muito cuidadosos, atenciosos, então isso transmitiu muito para o negócio. A gente percebe isso. Um dos desafios, então, né? Trabalhar com a esposa a partir do 5º, 6º ano, né? Mas no início, assim, então, essa transição tua, tu falaste que foi um desafio. Tu sair do teu modelo CLT para empreender e ter liberdade foi um grande desafio para ti, então. Foi, com certeza. Tanto que eu tenho certeza que na ânsia, no intuito de querer me ajudar, né, nos primeiros 2, 3, 4 anos, talvez, 2, 3 anos, né, a Janete várias vezes colocou em pauta, né, se realmente era isso que eu queria, se realmente valia a pena ficar insistindo, né, porque muitas vezes, assim, né, isso não é demérito nenhum, mas eu tinha muitas vezes para pagar as colaboradoras, mas eu tinha que pegar o salário da Janete, pagar as meninas lá, né, até que entrasse alguma coisa no decorrer do mês, alguma comissão, alguma venda, torcer
né? Trabalhar para alguma venda acontecer, para a coisa continuar andando. Então, isso foram... E daí ela vendo aquela situação, diz, quem sabe? E daí aquela lembrança, talvez, do CLT. Olha que vida maravilhosa que a gente tinha, todo dia assim que estava lá, né? Mas não, eu nunca titubeei, assim, de... Não, pois é, quem sabe? Acho que tu tem razão. Não. Né? Vamos acreditar, vai dar certo. Né? Então... E deu certo, né? Está dando certo, né? Na verdade, empreender, acho que não tem nenhuma empresa garantida, né? É verdade. Não tem. Se eu achar que o jogo tá ganho, né, é o começo do fim, né? Então a gente busca, e daí dentro de estratégia, de expectativas, porque qualquer mercado, qualquer negócio, né, e por conta da pandemia acelerou muitas coisas, questão da digitalização, da venda online, né? Então a gente vai tentando todo dia, a gente está sempre em busca de que seja palestras, treinamentos, né, qualquer mentoria, a gente está sempre em busca de alguma evolução. A gente já trocou, para terem uma ideia, assim, nesses 11 para 12 anos, nós tínhamos um site que a gente mandou fazer originalmente. Só que esse site ele foi ao longo, nos primeiros 6, 7 anos, a gente refez ele 3 vezes. Foi sempre para dar uma modernizada, dar uma atualizada nele. Então agora que faz 2 anos que a gente acabou migrando para um site, digamos, comercial, né? Um site pronto, que a gente paga uma mensalidade. E também foi muito bem analisado, né? A gente sempre tentou, de alguma forma, assim, ser uma coisa prática, fácil de usar, que seja realmente acessível, né? Que a pessoa não entre uma vez e, que não dá certo, só assim, não quero mais entrar. Mas um ponto bem legal que tu tocou, né, Delmi, que a gente, enquanto empreendedores, né, sempre fala é atualização constante, né? Eu não achar agora eu tirei o meu cresci e não preciso fazer mais nada. Não. O mercado muda diariamente e essa busca por conhecimento, a gente sempre comenta, né? Hoje, se eu quiser na internet, eu posso aprender sobre qualquer coisa. Então, o pessoal comenta, ainda estava vendo uma pesquisa esses dias, que 82% do tempo que as pessoas utilizam na internet é para ficar vendo meme, videozinho, e pouco para se especializar e estudar, né? É muito conhecimento curto, né? Muito rapidez e impressão inicial. E como isso vai fazendo diferença, né? Para a perenidade do teu negócio. Então, conforme tu disse, olha, tu tem há 14 anos de imobiliária e eu tenho certeza que é um mercado hoje totalmente diferente de quando tu abriu. Sim. E quem sabe se não tivesse feito essa atualização, teria ficado no caminho, né? De 11 a 12 anos, né, tu tinha comentado, né? E o exemplo de superação e persistência, ele é muito bom para todos que estão iniciando, né? Me vi nessa luta também e muito interessante o que tu disseste, não existe hoje empresa definitiva ou bem ou de sucesso. O sucesso ele é volátil, ele pode acontecer como ele pode mudar o jogo de uma hora para outra porque o mercado muda, né? E olhando agora para o futuro do corretor de imóveis, da empresa, a gente tem hoje muito marketing digital nesse mercado, muito marketing digital, muito trabalho de influência também. A própria inteligência artificial entrando no jogo fortemente. O que tu prevê de desafio, para o futuro, assim, para a tua empresa? Claro que tu está sempre buscando atualização, mas o que tu prevê assim, de talvez mudanças para o mercado? Ou como o mercado vai ser daqui para frente, até pela inconstância das taxas de juros também, a gente tem esses desafios no Brasil, né? Eu acho que essa questão da digitalização, e aí linka com questão de vídeos principalmente, né? É uma coisa que não é uma novidade, mas é uma tendência, uma força, e dá a impressão que quem não está no jogo vai ficando, né? Então é uma coisa que a gente se desafia, a Janete é uma que me cobra quase que diariamente, né? Tu tem que aparecer no bom sentido, né? Mas tem que mostrar mais a cara, tem que fazer mais vídeos. A gente até faz eventualmente, mas é mais esporádico. Vai na média, sei lá, 1 a cada 2, 3 meses, né? Mas de repente é pouco. Tem que se tornar uma coisa quase que diária ou semanal. É que para os jovens de hoje, né? Isso está natural, né? Mas para a gente que é mais... Parece ainda que falta, né? E hoje há uma preocupação muito grande do pessoal de ligar a marca à pessoa, né? A Baelli Imóveis, tá? Mas quem é que representa? Quem é que é o CPF da Baelli Imóveis? Isso que faz toda a diferença hoje em dia, porque... o fundador aparecer, né? Eu também me desafio muito por isso. E é o que eu comento com o Delmo, né? Não adianta eu, às vezes, aparecer, né? Porque ele é mais a cara da empresa. Ele começou tudo, eu tô ali, eu ajudo, sou o braço dele, né?
mas que ele tenha essa... E até se tu pegar hoje grandes empresas, né, utilizam bastante isso. A própria Van, quem é que não conhece o dono da Van? Né? E não, isso A for ver, não CIMED faz também. muito CIMED, tempo que ele começou a aparecer, né? Sim. Ele começou a observar que ele entrava na empresa e os funcionários não conheciam ele, né? Há poucos dias nós tivemos uma oportunidade de ir numa conversa no CDL sobre... Aí falamos sobre a Fazenda das Suculentas também, por exemplo, que é um case muito legal. Então, assim, hoje em dia, talvez a simplicidade e a verdade, ela transmitida, ela viraliza, né? Sim. Então, sem dúvida, é um grande desafio. Tem que prevalecer, na realidade. Eu acho que se tu maquiar muito, né? Se tu passar uma coisa que não é a tua verdade, não se sustenta, né? E o digital hoje ele veio mais como uma ferramenta complementar, né? Porque aí no meu ponto de vista, eu, Paulo, CPF, se eu vou comprar um imóvel, cara, ok, eu vou ver a apresentação, pode ser que isso me ajude a filtrar alguns imóveis que eu quero, que eu não quero, mas eu vou querer botar o meu pezinho lá dentro, eu vou querer visitar, eu vou querer conversar com o corretor. Sim. Então tem toda essa parte da pessoalidade também que é importante, do relacionamento. E aí vem bem o encontro que tu disse, né? Eu gosto de vender, eu gosto de conversar com pessoas, eu acho que isso ainda, para mim, pelo menos, faz uma grande diferença no dia a dia, né? Nós somos numa palestra agora da NFR e citou que 87% das pessoas querem comprar com alguém físico algo, né? Então eu não vou olhar só fotos do imóvel e vou comprar, eu preciso do corretor sendo o meu instrutor, fazendo a curadoria, né? Então isso faz toda a diferença. Por isso a importância de ser real aquilo que tu posta, né? Isso, perfeito. E não ser mascarado, né? Tipo assim, realmente é isso que está acontecendo. A realidade mesmo, né? Verdade. Que às vezes tem gente que posta coisas que tu vai ver depois, não é, né? Vai chegar lá no imóvel, não é, opa, aí eu imóvel, tenho uma experiência negativa. É a mesma pessoa, né? Parece uma coisa, mas é outra, enfim. Fala de uma forma, pessoalmente é outra. Tem que ter realmente a realidade, Sim. né? Sim. Isso é importante. Então, voltando na questão desafio, eu acho que é a junção disso tudo, né? É realmente tu criar cada vez mais vitrines atrativas, mas sem nenhum momento descuidar a retaguarda. Perfeito. Porque, como tu disseste, né, Paulo, não adianta tu faz uma coisa linda, maravilhosa, uma apresentação, uma isca, e chega na hora do vamos ver, né, de repente teu atendimento é ruim, a tua atenção não é aquela que o cliente espera, né, coisas que são básicas, mas que muitos profissionais em todas as áreas pecam, às vezes de dar aquela atenção, até uma rapidez, uma resposta, uma certeza naquilo que tu fala, né, e a gente acaba também dentro disso, nós como intermediadores dos negócios, né, porque a gente pensa assim, a imobiliária vende, na verdade não vende, a gente intermedia negociações, e aí a gente acaba correndo um risco de muitas vezes por estar intermediando, se um lado der uma deslizada, a gente pode acabar pagando a conta junto. Sim. Ou pelo menos tendo uma imagem não tão boa. Né? E isso, assim, esses anos de experiência assim, vai cada vez nos pulindo mais, que a gente está muito mais rigoroso hoje em entender, desde o básico, mas a documentação do imóvel, como é que está a situação, falta verbal uma parte da casa, então a gente, não posso pegar nesse momento, regulariza, daí a gente volta a falar, né? Ou se é loteamentos, coisas assim, a gente, não está ok ainda, então não nos interessa nesse momento, futuramente a gente volta a falar. Então a gente procura ter esse zelo para não entrar numa fria, né? E de repente tá lá como passa a ser uma espécie de um fiador de uma conta que não é nossa, né? E que legal essa preocupação de vocês com essa transparência, né? Porque vocês estão lidando com o sonho das pessoas. Muitas vezes comprar uma casa, comprar um imóvel, cara, pode ser o sonho de vida de alguém, né? E aí vocês estão lidando com o sonho deles e, obviamente, pelo trabalho que vocês têm, estão fazendo isso com excelência. Mas todo esse zelo e todos esses cuidados que você tem. E um ponto, Delmo, que tu tocou, que é bem interessante, é a questão que tu disse, agilidade em atendimento ou em dar retorno. A gente sabe que hoje a gente pega o celular aqui, quero comprar um imóvel, cara, eu sou bombardeado por ofertas, por corretores, por contatos. Então pode ser que aquele que me dê uma atenção primeiramente, com qualidade, seja aquele que eu prefira conduzir. Do que aquele, eu vou olhar só final do dia aqui, quem é que me chamou, cara, e passou o ônibus lotado também. Acho que em qualquer área de vendas a conexão é muito importante, o entendimento, ouvir o que o consumidor precisa e direcionar ele para a solução. E isso não vai mudar, não vai mudar nunca, né? Então essa integridade de vocês, ela faz diferença. Linkando agora com um ponto que tu colocaste ali, Janete, sobre o desafio de trabalhar juntos e, enfim, como não misturar isso no dia a dia
E também tu falaste dos teus filhos, né? Eles já estão participando hoje do negócio? É um negócio que está com a família toda inserida já? É a questão nossa ali, né? Quando a gente terminou a locação ali, então a gente pensou o que eu vou fazer agora, né? Então a gente dividiu, como ele sempre fez tudo, né? Parte organizacional, financeira, enfim, tudo, né? Então ele começou a me passar, né, coisa, parte financeira, parte, né, da organização, administração, Sim. né, tudo que tiver que resolver. Então isso foi, para mim, foi difícil, né, para mim, porque eu não tinha essa parte, né, principalmente parte financeira, né, e eu nunca, só gastava, né. Então, hoje tá melhor, né, então já tô mais por dentro Tô mais controlada. Tá mais controlada. Mas, Janete, a gente vê assim, né? Mas, tu diz, eu não tinha o conhecimento, mas, cara, o principal tu tinha que são os princípios e os valores, né? Tu sabe o que é certo e o que é errado. Sim, sim. Então, partindo desse princípio, eu acho que a gente vai, sim, aprimorando e polindo as coisas do conhecimento. Mas tu tendo esses princípios bem definidos, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Eu acredito que a tua entrada, ela também foi muito benéfica para te liberar para fazer o comercial, né? Com certeza. Mais essa parte, né? Então, isso foi me liberando, então a gente foi se dividindo, né? Para que cada um fique com uma parte, né? E assim a gente vai trabalhando e tá dando certo. Em relação aos filhos, o Gabriel trabalha conosco, né? Então, ele é nosso social media. 4 anos. 4 anos, né? Então, a Ana Maria não quer vir, né? Ela fez 15 agora, né? Sim. Mas ela não quer vir e a gente acha também que... Pelo Gabriel também, a gente queria que ele tivesse trabalhado em outro lugar, né? Porque trabalhar com pessoas estranhas é melhor do que com a família, né? Mas foi bem na pandemia também, né? Sim. E daí vamos trabalhar com nós e foi indo e foi ficando, né? E hoje a gente precisa, né, de alguém que faça essa parte dos vídeos e tudo. Então ele tá lá conosco, né? Mas não é fácil trabalhar na família, assim. Sim, assim, né? é bem. Eu sempre é que um às vezes a gente desafio, né? leva, vai conversar em casa, daí a nossa filha, como não trabalha junto, né? Sim. Ela diz, não, chega. Chega de trabalho. Chega de conversar, chega de falar. Né? Então a gente tem que se policiar um pouquinho, né? Tem que entender que as comemorações vão existir e também os momentos de dificuldade, né? E como se lida com isso é o que faz a diferença, né? E sobre isso, assim, não foi uma coisa intencional, né? A gente não pensou em juntar as forças para passar essa imagem, mas assim, indiretamente a gente passa e é muito verdadeiro, porque a nossa empresa, ela é uma empresa familiar. E ela tem muito interesse, um interesse genuíno de ajudar as famílias de uma forma geral. Então, nada contra nenhum outro tipo de formato de empresa, né? E a gente também nada é eterno, daqui a um pouco a Janete resolve ir para outro lado, né? E tudo certo. Mas a gente então tem essa visão assim de uma família, tanto que a gente procura, de alguma forma, a gente até tem um outdoor lá. A identidade visual de vocês é em conjunto, né? Sempre que tem algum evento, seja onde for, no CDL, qualquer lugar, procuro sempre convidar a Janete para junto, cursos, normalmente a gente faz juntos. Gabriel também vai bastante com vocês, que eu encontro vocês também nos eventos. Então a gente procura assim, porque tem realmente esse vínculo familiar, essa força familiar, essa verdade e, né, uma coisa, passa essa seriedade, né? Que realmente a gente está a fim de fazer a coisa certa e cada vez mais, né? E é uma estratégia muito genuína, né? Focar nas famílias, porque de fato a decisão é familiar muitas vezes, né? Não, então... E o acolhimento que tu tem, né, nesse tipo de gestão familiar, poxa, parece que é diferente, parece que tu é melhor recebido, parece que o pessoal entende melhor as tuas dores, te atende melhor. Então eu vejo um diferencial bem legal de vocês nisso, realmente. Quando eu chegava ali na Baierle mesmo, eu nunca fazendo negócio com vocês, mas, cara, era sempre um clima legal, bem recebido. Então, é realmente um diferencial bem legal que vocês têm, essa questão da receptividade. Legal, agradeço. E aproveitando, assim, comentar um pouquinho dos nossos parceiros, né, que não são colaboradores diretamente, né, porque não existe um vínculo, tirando o Gabriel, né, e a nossa secretária, a Camille, que são CLT. Então, os demais são parceiros, né, que a gente tem um acordo, né, que eles utilizam todo o espaço e tal. E assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque eu tenho agora no final do ano, infelizmente, uma das nossas parceiras, né, colegas, nos deixou, mas que era mais antiga, que estava completando 10 anos de casa, que é a Rosane. Agora está o Irã, que agora é o mais velho da turma, que vai estar completando 10 anos de casa daqui uns dias. Daí tem a Clarice, que já está indo 8 para 9 anos de casa,
né? Tem o Jefferson, que é o mais novinho, agora que está um pouco mais de um ano, né? Um ano para um ano e meio. Então, assim, essa aderência, né, deles, isso para mim é uma satisfação, é um orgulho, sabe? Porque a gente certamente eles convivem, nós convivemos muito mais juntos do que eles próprios com as namoradas, Sim. esposas, né? Então é uma teste de resistência, né? E que tem dado certo. Eu sempre tive muito cuidado, cada vez que é contratado, que vem alguém para compor a equipe, né, eu nunca olhei assim, eu quero pegar o bambambam, aquele que vende horrores, né? Que o cara que papa tudo e tal. Eu até confesso que eu crio uma certa repulsa, assim, quando o cara às vezes é muito garganta, assim, é muito bonzão, assim, né? Então, o meu critério de avaliação é realmente na índole, no caráter da pessoa, né? Se tem um espírito de equipe, se sabe receber, nenhuma orientação, mas receber uma dica, uma sugestão, e também gosta de compartilhar, porque eu vejo que a nossa grande força, talvez como imobiliária, né, não é o Delmo só, não é a Janete, não é o fulano ou cicrano, né? É a soma das forças, né? Sim. Esse critério na escolha de equipe é muito importante. A equipe tem que ter os princípios semelhantes, né? Tem que entender os seus espaços para continuar. A equipe Sim. cresce dessa forma. E é legal esse espírito, né? Que tenho certeza que quando um consegue completar uma venda, todo mundo comemora junto, como se fosse da equipe. E esse espírito é importante, né? Porque vai um ajudando o outro e quando a gente soma as nossas forças, cara, o negócio vai de uma maneira mais tranquila, mais leve e com certeza os negócios também evoluem de uma maneira mais assertiva. Qual é a região de atuação hoje da Bayerle? Vocês costumam trabalhar só em Sapiranga ou tem outras cidades? O que acontece? Quando na ocasião, há 3 anos atrás, que a gente parou com a atividade então, da locação, né, por entender, né, reforçando um pouco o que a gente falou, a gente se viu, e muito auxiliado por essa mentoria então, da Ana, a gente teve assim, uma visão mais clara, né, do que a gente não queria. Então, assim, aquele conflito, aquele atrito que é comum da locação, puxa, isso não nos interessa, não é do nosso feitio. Então, tudo bem, talvez a gente não teve habilidade também de poder administrar melhor, mas então esse foi um ponto, né? A gente sabe que nunca vai conseguir agradar a todos 100%, mas a gente prefere, assim, né, ter menos atrito, menos conflito no dia a dia. Esse foi um ponto. E daí, nessa ocasião, então, o que eu me deparei? Um dia, olhando o nosso site, eu abri a abinha lá de cidades, eu me deparei lá que tinha, exagerar lá, 30, 40, 50 cidades. Eu pensei, mas que desaforo, coisa desproporcional, assim, de certa forma. Porque abria uma cidade, pegava lá Tramandaí, daí tinha um apartamento e um terreno. Pegava Porto Alegre, tem um apartamento. Então era um exagero de cidades, mas que na verdade tu não tinha representatividade nenhuma. Não focava, né? Zero, né? Então eu pensei, não, vou mudar isso aqui. Daí eu acabei naquele momento, então a gente tirou todas as cidades fora, a maioria delas, e focamos em Sapiranga, que é mais de 90% então, da nossa atuação, dos imóveis que a gente tem é Sapiranga. Pegamos 2 Irmãos, Campo Bom e Araricá. Então são as 4 cidades lindeiras, né, de Sapiranga. Então, e mesmo assim a gente ainda, nas demais cidades, tirando Sapiranga, a gente ainda está em busca, né, num lugar ao sol, né? A gente tem os principais empreendimentos, né, os grandes loteamentos, os principais prédios, né, e algumas casas boas, isso a gente tem, mas não tem toda a cidade disponível. Como Sapiranga, a gente também não tem toda, mas tem muita coisa em Sapiranga, né? Eu observo como um foco muito bem escolhido, porque todas essas cidades estão em crescimento, tem muita demanda, principalmente Sapiranga. Agora nós participamos até da inauguração de um polo tecnológico, a tendência é que cada vez mais Sapiranga cresça, então tu é conhecido na tua praça, né? Eu achei bem interessante. Um ponto ali que tu falaste que eu achei também muito bom, o empreendedor deve ter a visão também do que não quer. Então vocês tiveram a experiência para entender que não queriam mais a locação. Não era o forte, não era o foco. Então foco é importante para o empreendedor. Também falo com propriedade de já tentar atender mais públicos e não dá certo. Tem que ser especialista, é o que faz diferença para o negócio hoje, né? E é que nem tu disse, né, Delmo? É botar o nosso foco e a nossa força naquilo que realmente vai dar certo, que a gente vê como negócio certo. A gente disse, olha, pode ser que a gente não tenha tido habilidade para conduzir. Cara, mas se eu tenho tanta força boa para botar em cima de vendas,
De repente isso não merece o meu esforço, vai me desgastar muito mais do que acrescentar, né? E aí eu acho que com a entrada da Janete, eu acho que vocês tiveram essa visão um pouco mais clara disso, né, Janete? Sim, sim. E daí eu fui me envolvendo mais porque o Delmo, no caso, ele colocou locação, mas ele não se envolvia na locação, né? Então, eu não tinha a visão dos problemas que existiam. A ideia né? dele no começo era, vou contratar alguém, vou colocar alguém que saiba lá e ela vai conduzir, né? Só que não é assim, né? Tu tem que estar por dentro de todo o teu negócio, tu tem que saber o que está acontecendo, né? Talvez o ideal é ter uma equipe, uma empresa só para locação focada ou só para vendas, mas juntar os dois realmente pode dar... Tem, né? A maioria daqui tem, né? Mas pode ser que quem tem locação mesmo foca bem mais na locação, né? Outros na venda, né? Ou tem equipes separadas que fazem isso, né? Então, acho que isso faz parte, assim, da empresa, né? De focar naquilo que realmente faz sentido para ela no momento, né? E criar um momento especial na hora de vender, né? Na hora de entregar um imóvel, fazer toda, né? Toda aquela entrega da maneira que deve ser feita, afinal, é uma realização de um sonho, né? Sim. A gente está, mesmo com essa pequena trajetória de 11 para 12 anos, a gente ainda está aprendendo. E nunca vai deixar de aprender, né? Porque essa semana, ainda na terça-feira, a gente está tendo, todas as terças de manhã, a gente está tendo um momento de treinamento. Eu acabei contratando um combo lá de treinamentos online, tal, então de toda terça. E normalmente a gente, após o treinamento, a gente faz uma leitura daquilo que a gente viu, enquadra dentro da nossa realidade e tal. E a gente trouxe de novo à tona essa questão do pós-venda, né? Que a gente acaba, bem honestamente, assim, pecando, né? Porque às vezes a omissão, o não fazer, né, também é uma falha, Sim. né? Então a gente até tem um brinde da empresa que eu mesmo, às vezes, confesso que já me ocorreu de esquecer, de não entregar para o meu cliente, né? É uma falha. E a gente quer incrementar mais, né? Botar alguma coisinha a mais, fazer algum mimo a mais para que marque mais. Às vezes não é nem o valor, né? Não é dar uma joia cara. É uma coisa pequena, mas simbólica, marcante. Então a gente também está em busca, né, de... Muito bom. É esse cuidado de, assinei o contrato, pronto, terminou o nosso relacionamento. Não. Quem sabe no futuro a gente não possa voltar a fazer novos negócios, né? É uma experiência legal para o pós-venda é muito importante, né? Muito Por importante. isso tem que cuidar bastante também na hora que tu vai vender. Eu quero vender. Né? Mas aí não adianta tu vender às vezes alguma coisa que depois tu não consegue dar continuidade, né? E muitas vezes, aí me corrija se eu estiver errado, que eu entendo pouco de imóvel, mas se eu vou vender um loteamento que ainda não está terminado, cara, eu vou fazer a venda e tem o período até a pessoa receber esse imóvel de fato, esse terreno de fato. Então, por que eu não posso construir um relacionamento, manter um relacionamento com esse meu cliente durante esse período também, né? Aí toda essa trajetória está pelo menos acompanhando, está disponível para tirar alguma dúvida dele também. Sim. Isso é um diferencial, isso né? vai até o final. Eu lembro, eu sei que o Delmo, às vezes, eu observo ele, né? Tem coisa que ele vendeu há 5 anos atrás. Sim. E ele ainda fica resolvendo, né? Sim. Mas nunca faz deixa, parte do acompanhamento. Eu até fui num treinamento também de uma grande rede e o foco do treinamento era sobre pós-vendas. Tu vai colocar uma energia muito grande em continuar o relacionamento, mas quando tu for conquistar um novo cliente, tu vai ter que colocar uma energia muito grande para gerar credibilidade. E as pessoas, elas evoluem. A família pode comprar uma casa hoje e depois ela compra outra maior, ela pode comprar uma casa na praia, ela pode comprar casa na serra e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, faz muito sentido fazer o pós-venda. E outra coisa, a indicação vale muito hoje. Eu comprei com o Delmo e eu indico o Delmo, então a pessoa que for indicada já tem muito mais credibilidade. E falando em credibilidade, eu vou linkar agora novamente com o passado da Paquetá. Porque afinal você trabalhou ali, Delmo, 31 anos e a Janete 20 anos. Sem dúvida nenhuma, e vocês podem me corrigir, isso influenciou muito no sucesso hoje da Baierle. A busca de pessoas, né, que conheciam já o Delmo e a Janete, ela também vem muito da Paquetá, né? Então essa credibilidade deixada na trajetória de vocês aparece agora. Tu nota bastante isso? Não, sem dúvida, Adriano. E aconteceu um fato que foi, de certa forma, determinante, ou pelo menos muito... que deu um estímulo, deu um gás no início, que eu estava com 3 meses da imobiliária aberta, apenas 3 meses, né? Totalmente desconhecido, né? Um ilustre desconhecido. E surgiu que a Paquetá, ela lançou na época lá um loteamento, que é o famoso loteamento Bosque dos Ipês.
né? Que hoje é um sucesso, né? Uma referência aqui na cidade. E daí, naquela ocasião, o pessoal da Paquetá me procurou, né? Porque só estava liberado, acho que para 3 ou 4 imobiliárias, né? E me procuraram se eu tinha interesse de trabalhar com eles, né? Eu disse, né? Estão brincando, né? Não posso pensar, né? Não, sem dúvida, né? Vamos sim. E aquilo eu agarrei com tanta força, porque, claro, não tinha muito que, né? Estava começando. E foi assim, para vocês terem uma ideia, assim, esse loteamento ele tem em torno de 200 lotes. Caramba. E na ocasião, né, no fim, tinha 7 imobiliárias envolvidas, nós e mais 6, e mais a própria Paquetá que vendia diretamente para funcionários. Né? Mas mesmo assim, desse número de 200 imóveis, nós, um ilustre desconhecido, começando no mercado, nós vendemos mais de 100 lotes nesse loteamento. Então aquilo deu uma força, um gás, Nada é por uma acaso, certeza, né? que né? E eu, daí, por conta disso, contratos e tal, às vezes lá tirar dúvida, proposta, Sim. eu comecei a passar um bom tempo direto lá na Paquetá, né? Eu estava voltando, né, às origens, né, mas de outra forma, né? Então, esse foi um ponto, assim, muito legal, assim, que foi um impulsionador, né? Pelo menos na certeza, na alegria, na convicção que não, esse é o caminho. Mas aí vem muito ao encontro do que o Adriano falou, né? Toda a credibilidade que tu construiu nesses 30 anos. 31 anos. Toda a confiança que tu passava pro pessoal que, não, se o Delmo tá vendendo, desculpa os outros imobiliários, mas eu confio nele, eu vou fazer um negócio com ele, né? E eu acho extraordinário o fato de que, para quem empreende, parece que Deus manda alguns sinais, né? Nada é por acaso. Se para ti naquele momento era importante acontecer algo extraordinário, né? E na nossa trajetória empreendendo, tanto desafio, sabe assim, às vezes chega um sinal que nos faz dizer, não, vamos continuar. E eu acho que é essa perseverança que traz o sucesso para o negócio, né? Então, fico muito feliz de entender que vocês continuaram apesar das dúvidas iniciais, porque mal saberia o que aconteceria e a gente não sabe o que vai ser do futuro também, né? Mas, enfim, Eu lembro do Delmo quando eu cheguei em casa. Ele estava sentado lá, né? No dia da demissão. Não sabia o que dizer. Ele pensava assim, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer para a Janete quando chegar em casa, né? Que fui demitida, né? E eu lembro que na época a gente logo... A Ana Maria tinha chegado, né? A gente tinha adotado a Ana Maria. Ela estava com 3... Acho que fazia o quê? Uns 2 mesinhos? 2, 3 meses. 2 para 3 meses. Ela estava com nós, né? E daí ele tava meio que apavorado, assim, sabe? E daí eu disse, não, bola pra frente, levanta e vai seguir. Porque, na real, assim, às vezes é bom tu levar um pontapé, né? nos torna mais fortes, porque, como ele disse, ele tava 2 anos, ele já tava 2 anos querendo sair da Paquetá. Sim. Mas, como tu já trabalha tantos anos numa empresa, tu tem o teu salário, daí tu tem tuas contas, daí tu pensa assim, não, eu vou arriscar, né? O receio Como é da que eu vou mudança, fazer né, isso? A mudança da nossa vida é bem complicada. Então, ele não saía, né? Então, ele chegou até aí, eu lembro, na época, algumas imobiliárias para trabalhar no sábado. Só que tu precisava ter o Cresci, né? Sim. Tu não podia simplesmente trabalhar assim, né? Então, e ele estava assim, bem triste aquele dia, né? Mas, assim, a gente conversou e como eu disse, no outro dia ele já saiu e já foi. Olha a importância da família, né? Apoiando, né? Porque se tu tá sozinho, tu continua com dúvidas. Não tem como, né? Então a gente tem que se ajudar e a gente tem que se apoiar e bola pra frente. E os próprios, esse episódio que a gente falou dos filhos, porque se tu olhar pelo lado ruim, né? A história se olhar pelo copo meio cheio, bate o desespero, né? Porque já tinha um filho adolescente com 10, 11 adolescente, pré-adolescente, o Gabriel com 10, 11 anos e a Aninha recém-chegada com 3 anos. Então, daí tu tinha casa financiada, carro financiado. Não era o momento 2 ideal, filhos, né? para criar, né? E eu era o principal provedor, né? Porque eu sempre tive ganhava um pouquinho mais que a Janete, então, né? Literalmente caiu a casa, né? Mas assim, não, foi muito bacana. A gente fez um planejamento, né, daí com questão dos direitos trabalhistas, então fez um planejamento, 6 meses vai dar pra gente viver. Fome não vamos passar. Em 6 meses alguma coisa tem que acontecer, né? E foi legal, a gente comecei, foram os 3 primeiros meses, né, não deu nem pro fumo, né, mas assim, e a primeira venda também, aproveitando assim, foi um momento marcante, porque foi justamente num domingo,
né? Eu fui fazer um atendimento num domingo de manhã, que era um dia que tinha festa na nossa comunidade, qual nós temos parte aqui no centro, né? A comunidade católica, e tinha festa naquele dia. E eu deixei a minha família ali na missa, né? Bom, ficam na missa aqui, eu vou atender. E quando eu voltei do atendimento, já com a resposta positiva, num apartamento do edifício Pindorama, né, elas já estavam lá na fila para ir para a festa, né? E eu cheguei literalmente virado em dente, né? Então, assim, foi um momento marcante, assim, que coroou e disse, não, agora... Eu até ia fazer esse link, tu comentaste que tu é católica, a fé de vocês em sabe, passar por esse desafio que fortaleceu muito. E fortaleceu a família também e vai continuar fortalecendo. Hoje não tem como não ser mais forte com o que vocês passaram, né? Então, eu acredito que cada vez mais vocês vão conquistando, porque o desafio ele é constante, mas é a maneira que vocês lidam com ele é que está fazendo a diferença e vai continuar, porque vocês buscam treinamento constante, evolução, manter a integridade. Paulo, alguma questão mais sobre a imobiliária? Porque aí eu vou ir para o lado do CDL um pouquinho. Não, toca a ficha, tá? então. Trazendo um pouquinho para o nosso trabalho no CDL, né? Todos nós temos esse trabalho nessa instituição que é maravilhosa, que traz muitos benefícios para a comunidade. Esse trabalho voluntário. Delma, eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua atuação no CDL como diretor de produtos, como tu te sente fazendo parte do CDL. Explica um pouco para a gente. Então, eu estou no CDL há 5, 6 anos, não lembro exatamente a data, né, mas aproximadamente na gestão da Clarice Strasburg, né, que era presidente. E naquele momento do convite que eu recebi, eu confesso que eu fiquei meio sem entender. Eu disse, mas por que eu? Porque, querendo ou não, até hoje tem pessoas que ainda fazem confusão linkando o CDL como um prestador de serviço, um auxiliar, né, dos lojistas, né, do comércio em geral. Mas não, ele é muito forte também nos serviços, né? Então, eu estaria lá representando, de certa forma, a minha área, né, que é prestador de serviço. E te confesso assim, que no primeiro ano eu não me vi muito encontrado, assim, eu às vezes não achava, assim, eu disse, pô, o que eu estou fazendo aqui e tal, acho que eu não estou conseguindo contribuir tanto como eu gostaria, como eu deveria e tal. Mas eu acho que era um período, uma transição que tinha que passar, né? Então, assim, passado esse um ano, como nossos encontros também são só mensais, não dá tanto tempo de criar aquela aderência, né, tanto nas pessoas, né? Mas foi passando um ano, 2, 3, e hoje a gente percebe, assim, que existe uma grande amizade acima de tudo. Há uma entrega, todos ali têm o mesmo propósito, que é um trabalho voluntário, né, sem nenhum interesse, a não ser o interesse maior, que é o quê? Que a nossa cidade se desenvolva cada vez mais, que a gente possa levar a cidade, o nome da cidade, para o mais longe possível, né? E todos têm... E aí o aprendizado do dia a dia, né? Porque por mais que a gente tenha pautas para seguir, mas daqui a um pouco surge um comentário, alguém que fez isso, que fez aquilo, passou muita por troca de experiência, né? É muito grande isso, né? O network, a troca de experiência é extraordinário, né? Então isso assim foi me vendo assim, nossa, onde é que eu tô? Olha o privilégio, onde é que eu estou, sabe? E sem contar, tô falando das reuniões, mas sem contar dos inúmeros seminários. Tive a oportunidade de ir para Campos do Jordão, né, uns 2 anos atrás, participar de um seminário. Esse ano nós fomos para Balneário Camboriú, né, Gramado, enfim, tantos lugares, tantas oportunidades também para buscar mais conhecimento, para essas trocas. E em contato com outros membros de outros CDLs, de outras cidades, é muito rico isso, né? É legal que muitas vezes as dores que o comércio tem aqui, que os prestadores de serviço têm aqui, o pessoal já passou por isso e resolveu. E aí tu pode trazer isso para cá e, óbvio, adaptar, mas tentar melhorar o comércio local, que é o foco principal. E participando das reuniões eu vejo muito isso. A gente tem essa troca com outros CDLs, alguns projetos que deram certo, a gente traz para pauta para poder discutir se aqui também não vai dar certo. Então é bem interessante essa troca, né? Sim, visto um baita exemplo agora bem recente, esse da escola, né, de treinamentos, que foi uma ideia da nossa colega Maristela, né, que foi meio que baseado no, acho que de Três Coroas, se eu não me engano, né, o Igrejinha. Então que está sendo implementado já, um processo de implementação de uma escola para jovens iniciantes que nunca trabalharam. Totalmente focado numa demanda que nós temos hoje de mercado, né? Mas lá, assim, a principal visão que eu tenho é essa entrega,
né, sem nenhuma vaidade, nenhum estrelismo, ninguém lá quer ser estrela, pelo contrário, a gente está lá quebrando a cabeça, de certa forma, mas pensando o que o mercado vai acolher melhor, o que vai fazer bem para a cidade, onde é que a gente pode ajudar, vai ter o Fly Hub, a gente poder de alguma forma contribuir lá, né, tendo uma sala, daqui um pouco no próprio Sapiranga Summit, tendo uma participação um pouco mais efetiva, né? Enfim, esses treinamentos que a gente oferece, e às vezes assim, o que talvez é um desafio nosso de poder difundir mais isso, né? Porque às vezes o pessoal pode pensar assim que existe uma panelinha, né, pensando em interesses próprios. Jamais, né? Todos que estão lá, assim, não muito tem cadeira pelo cativa. contrário, né? Se qualquer um mostrar interesse, eu quero participar, né, vai ter essa oportunidade. E a gente pensando, né, quebrando a cabeça literalmente para ver o que vai ajudar o comércio. O CDL é uma entidade dos associados e nós estamos trabalhando pelos associados. E tu falaste bem, é um privilégio. Privilégio tanto de conhecimento, de troca e também de oportunidade de estar fazendo a diferença. E é uma entidade que está sempre de portas abertas para os associados e não associados Com ainda, certeza, né? né? Então, para construir, para dar ideias, para criticar se necessário, olha, aqui a gente pode fazer diferente, então para ajudar a construir, né? E ressaltando mais uma vez que o nosso CDL de Sapiranga é um dos maiores do estado, já chegando a quase 1.000 associados. O CDL Jovem está crescendo muito também, né, Paulo? E o CDL Mulher também é um braço muito importante do CDL. Então eu gostaria que tu falasse, né, um pouco sobre a tua visão sobre o projeto, como tu participa. Bom, há muito tempo, já desde quando o Delmo entrou, ele sempre comentava comigo, né? Por que tu não entra? Mas eu sempre fui muito tímida, muito na minha, muito, né? Então foi difícil. Daí o ano passado, acho que o ano 2023, daí abriu, né? Vagas, assim, quem quer participar, tudo. Eu preenchi, né? Fichinha, enfim. Então agora faz um ano, né? Que nós estamos nesse grupo. O grupo Mulheres, eu acho que já tem há muito tempo. Eu sei que a Ana e a Camila já estão há 8 anos. Eu acredito que eu acho que elas estão desde o início. Mas ela é um outro foco, né? Elas faziam, né, outros tipos de evento, assim. Mas agora a gente está focando realmente, está se dedicando bastante. Nós estamos num grupo ali de 10 mulheres agora, né? Então a gente está fazendo nossos cafés, né? A gente faz 2 eventos grandes, né? Que é o Dia da Mulher, né? Que a gente teve agora, né? Dia 13. E também do empreendedorismo feminino, que é mais no final do ano, que a gente faz o seminário, enfim. Então, a gente está procurando, assim, sabe, fazer coisas, assim, mais para agregar, né, as mulheres empreendedoras, né, da cidade, e que a gente faz também o network, né, conversas. Então, isso é bem, assim... Eu estou começando a gostar, assim, bastante, entrar, né, e ter, assim, aquele negócio de pertencimento, né, que às vezes a gente fica, né, como no início ele estava meio assim, né, até não, eu pertenço a isso aqui, né, eu vou ajudar da melhor forma possível, né, vou interagir então está sendo muito bom, assim, eu tô gostando bastante. E é legal esse trabalho do CDL Mulher, eu converso bastante com a Ana e gosto de ouvir e trocar ideias com ela, porque sempre são ideias muito pra frente que ela tem. Ela é excelente. E de fato o CDL Jovem, eu acho que ele fica com um pouquinho assim de inveja, porque nos eventos das mulheres sempre tem lista de espera, né? A gente põe, sei lá, 100 vagas, cara, vai voando. Sim. E tem fila de espera pro próximo, de tão atrativo, de tão interessante que tá sendo esse trabalho de vocês. E eu brinco, né, inveja, mas é a admiração que a gente tem pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E eu sempre comento, né, esse ano, e vou botar aqui, ó, tem representante da tríade que forma o CDL, mas eu quero em algum evento esse ano que o CDL Jovem, o CDL Master e o CDL Mulher estejam no palco para contribuir. Nós somos uma entidade só. A gente tem esses braços que estão ajudando para fomentar ainda mais em nichos diferentes do mercado. Mas a importância de nosso público até saber que nós somos um CDL só, né? Sim. E que a gente tem o intuito de cada vez mais promover não só comércio, produtos e serviços, prestadores de serviços, indústrias no geral, que a gente puder trazer para contribuir com a comunidade de Sapiranga, empreendedores, jovens, empreendedores não tão jovens, mas que a gente está aqui para realmente ajudar. E a gente faz esse trabalho de maneira voluntária, como o Adriano disse, mas é no intuito de que a cidade de Sapiranga cresça bastante. E quem tiver ideias e quem quiser contribuir de alguma maneira, procura o CDL Jovem, procura o CDL, vá lá conhecer a estrutura do CDL, que é uma estrutura fantástica, e com certeza vai ser bem acolhido, bem recebido para poder contribuir com o crescimento não só do seu negócio, mas de um todo, né? A gente sempre comenta, não adianta
só um negócio forte aqui na cidade de Sapiranga, né? Isso Tem que ter é vários verdade. negócios fortes para que a cidade se fortaleça, né? Quanto maior o ambiente, melhor e mais fortalecido o ambiente, mais negócio para todo mundo. E o Falaste CDL Jovem também tá vindo aí com uma força grande, né? sim. Tenho podcasts, certeza que a gente está Grandes fazendo o Acho que de nosso melhor. um ano para cá, né? Eu acho que a Sim. CDL ela tá aparecendo mais com o negócio das mulheres empreendedoras, com o CDL Jovem, né? Sim. Então isso está fortalecendo bastante, né? E Tá legal sendo mais- que o feedback que a gente recebe das pessoas também é muito legal, né? A gente fez um evento agora na Steinberg, Sim. Ideias que Conectam, que, cara, no evento mesmo o pessoal já veio dizer, fantástica ideia de vocês, qual vai ser o próximo assunto, quando é que é o próximo? A gente, calma que a gente vai organizando. Nós né? nos preocupamos em fazer eventos diferentes, focados em demandas. Nós levamos empreendedores para apresentar produtos, focados também no assunto que possa desenvolver, que é a economia colaborativa, assim como as mulheres também tratam de assuntos que são pertinentes ao empreendedorismo feminino, que é muito importante a gente ter essa abertura e inserir Sim. cada vez mais as mulheres nesse meio. Então, eu acho que, de modo geral, o CDL faz um trabalho muito importante e tem que ser valorizado. Por fim, da minha parte, eu gostaria que vocês dessem algumas dicas, algumas sugestões para novos empreendedores. Eu achei interessante a coragem da mudança ou a necessidade da mudança que tu tiveste. Ela te ensinou muito, né, Delmo? A própria Janete também se inseriu num meio que ela empreendeu ou empreendeu com um negócio também. Quais dicas vocês têm para novos empreendedores, jovens que estão querendo abrir seus negócios, ou até mesmo pessoas que estão no seu trabalho há muito tempo, não estão felizes e que possam tomar uma decisão de coragem da mudança? E aí, só fazendo esse parênteses, a felicidade, ela traz para a gente uma performance muito maior. Se eu não estou feliz, eu não vou ter o melhor desempenho. Então, como fazer essa mudança? Que dica que tu daria, Delmo? Pergunta fácil, né, Delmo? Na tua percepção. Não, muito se fala em propósito, né, de a gente ter um propósito de vida, né, naquilo o que eu almejo de fato, né? Mas eu acho que o teu sucesso ou não, ele vai partir muito assim de tu ter uma certeza do que tu quer, do que tu gosta de fazer, e que não é tão simples ter essa certeza. Mas enfim, né, eu, por exemplo, por mais que eu trabalhei tantos anos dentro de uma empresa como CLT, mas eu sempre tive as oportunidades de nos setores de trabalhar com muitas pessoas. Eu nunca fui aquele cara de estar em 4 paredes ali isolado o dia todo. Eu sempre tive a oportunidade, seja por telefone ou mesmo presencial, de estar em contato com pessoas. E foi praticamente todo esse período que eu estive lá, né? Então isso foi uma coisa muito legal e eu sempre tive a certeza, eu quero continuar estando próximo de pessoas. Então a partir do momento que eu achei o meu, né, trabalhar com vendas e nesse formato, que é como corretor de imóveis, poder ajudar as pessoas, poder fazer o que eu gosto e ajudar os outros, então para mim ficou perfeito, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu tenho até, é um dilema, uma coisa que a gente comenta muito, porque talvez eu estou num ponto que, como a gente tem uma equipe, atualmente tem um rapaz que está começando agora, então a gente tem 4 corretores na equipe. Eu talvez deveria de me preocupar muito mais em ser um gestor do que ser um corretor, mas eu ainda, né, me pego muito pensando com a cabeça de corretor, né? Então, mas enfim, eu acho que voltando na pergunta, eu acho que é achar aquilo que se gosta muito de fazer. E à medida que isso está, por mais que, mas isso não vai me dar resultado financeiro agora. Paciência é um preço a ser pago. Tudo na vida leva tempo, né, Delmo? Não é da noite pro dia que a gente vai estalar os dedos, eu gosto de me comunicar, amanhã tô ganhando milhões de reais, né? E chega um momento, eu tive uma vez a oportunidade de assistir um treinamento, não sei se vocês conhecem o Thiago Concer, inclusive eu recomendo, assim, é um cara que eu admiro, gosto muito da fala dele, do jeito simples dele, ele é o criador, né, do Instituto OSV, que é Orgulho de Ser Vendedor. E ele num curso, um treinamento que eu pude presencial, né, participar lá em Porto Alegre, ele no final do curso ele contou uma historinha que foi o descobridor do México, né, a pessoa que desbravou o México, que é o Hernán Cortés, se eu não me engano, não me lembro que época foi, em 1000 e alguma coisa. E então esse navegador, né, o desbravador Hernán Cortés, ele chegou no México, depois de muitos já terem tentado, ele é um espanhol, chegou no México e ele
quando ele ancorou os navios, a primeira coisa que ele disse, porque até então todos chegavam e saíam corridos, a primeira ordem que ele deu para os marujos: queimem os navios. Pra gente não ter como voltar. Exatamente. Então essa lição, assim, eu acho que para muitos momentos da vida ela é muito importante. Tu tem que chegar no momento assim, ó, queimem os navios. Né? Desembarca, vai para chão firme e agora te vira. Corta o cordão umbilical Se e tá agora... atravessando o deserto, continua, né? Tu já tá na metade. Então isso já faz muitos anos que eu assisti esse treinamento dele, mas essa foi, acho que, a principal lição, assim, que eu trouxe muito forte para mim. E buscando até aquilo que a gente falou das tentativas que a Janete quis me proteger, né? E volta pro CLT, né? Eu disse, não. É aqui, ó, o navio já pegou fogo. Eu achei assim, eu acho que a principal dica ali é ter um propósito, mas me lembrou uma frase, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, identificar o que tu queres, o que te faz feliz e só vai. Afinal, a vida só tem um sentido, é pra frente, né? Então, a gente tem que continuar. E, Janete, você, assim, o que daria de dicas? Eu acho que é dentro dessa linha mesmo, né? Fazer aquilo que tu gosta. Claro que não é sempre que a gente gosta de fazer o que gosta, que faz o que gosta, né? Então, assim, eu passei por isso, né? Então, eu não gostava de vir, eu não me sentia pertencente à imobiliária, né? Mas daí eu pensei, conversando com o outro, né? Lendo algumas coisas. Então, estou procurando fazer algo que eu goste dentro, Perfeito, né, do ambiente que eu preciso estar, né? Então, às vezes, se tu não consegue fazer realmente o que tu gosta, mas então procure algo que tu goste dentro daquilo que... E momentaneamente, no momento tu que pode tu tá, fazer né? algo que não é bom então, pra ti, mas tu pode almejar isso depois aí, e alcançar. fazer né? alguma coisa, né, pra te buscar inspiração, né? Porque tu só fazer o que não gosta, tu não consegue nem levantar de manhã, né? Então, é uma coisa, assim, bem... Um ponto muito legal, um ponto que tu colocaste ali antes, eu sou muito corretor, precisaria me preocupar em ser gestor, mas eu anotei aqui, liderar, por exemplo, também é uma liderança, né? Tu lidera com a tua atitude, com a busca, tu inspira os demais, né? Então, só para também complementar. Sim. Isso aí. Eu acho que é isso, pessoal. Né? Passou voando o nosso tempo. Paulo, faça os encerramentos pra gente, mas foi muito especial. Eu acho que tem vários cortes interessantíssimos e foi muito bom ouvir a história de vocês. Com certeza inspirou bastante. E vendo essa história e a maneira que vocês pensam, ela só está começando. Tem muito mais tempo pela frente e muito mais trabalho e muito sucesso para vocês. Isso aí, primeiramente, mais uma vez agradecer, Janete, Delmo, pela presença aqui, por disponibilizarem o tempo de vocês para vir compartilhar um pouco da história e do conhecimento de vocês. Confesso que saí daqui admirando ainda muito mais toda a trajetória, muito mais as pessoas que vocês são, os valores que vocês têm, o negócio que vocês têm. Então, tenho certeza que quem está assistindo também vai compactuar dessa minha opinião. Lembrar a todos, empreendedores de Sapiranga, associados do CDL, que quiserem vir compartilhar a sua história aqui conosco, por favor, nos procurem através das nossas redes sociais, @CDL Jovem Sapiranga, demonstre, quero vir compartilhar minha trajetória, quero vir conversar com vocês, quero conhecer um pouco mais do CDL Jovem. Por favor, como a gente disse antes, o CDL é uma entidade que está de portas abertas para receber empreendedores. Então, por favor, nos procure. Lembrando vocês, dar um spoiler aqui, né, Adriano? Dia 29 de maio é o Dia Livre de Impostos, é o DLI, é o evento principal do CDL Jovem para o calendário de 2025. Então, para quem ainda não sabe, é feito um estudo e chegou-se à conclusão de que nós trabalhamos de 1º de janeiro até 29 de maio somente para pagar nossa carga tributária. Então, foi feita uma média aí que hoje é na base de 33% do nosso faturamento, do nosso serviço, dos nossos rendimentos são somente para pagar impostos. E o CDL Jovem vai fazer algumas várias ações muito legais nesse dia aí. E vamos divulgando aos pouquinhos nas nossas redes sociais e contamos com você do comércio que quer fazer parte desse DLI, quer botar algum produto lá à venda com esse desconto de 33%, nos procure, a gente vai abrir inscrições aí para divulgar o teu negócio também. Então a gente fica à disposição de vocês, mas participem, é uma data realmente que é para chamar a atenção. Independente do governo, se é direita, se é esquerda, se é centro, mas é uma carga tributária muito alta e o CDL Jovem quer conscientizar as pessoas disso. Então a gente quer exemplificar, a gente quer trazer isso para o dia a dia e ver o quanto de impostos a gente paga e ver o retorno que a gente está tendo hoje enquanto sociedade.
Em breve mais informações. Delmo e Janete, muito obrigado. Quiserem dar um tchau, então, por gentileza. Tchauzinho. Tchau. A gente agradece, né? O convite de vocês. Foi muito bom estar aqui. E passou voando, né? A gente Passou comentou voando, antes, passou voando. Bah, será que a gente vai ter o que falar? Não, e faltou tempo. Se a gente quisesse continuar aqui, ainda dava mais algumas horas de bate-papo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Associem-se ao CDL. Associem-se ao CDL Jovem. Nos procurem, sigam nas redes sociais. E esse episódio vai estar também em breve no YouTube e também no Instagram. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.